Olá, gente! Mais uma vez aqui estamos para uma aula e dessa vez vamos falar sobre como elaborar problema e hipótese em um projeto de pesquisa. Faremos isso mais uma vez apresentando apenas alguns princípios norteadores dessa prática, ok? Gente, mais uma vez eu vou precisar me referir àquela proposta que já apresentei antes, de um algoritmo de como se realiza uma pesquisa, nos termos de um fluxograma. E aí, vejam aqui nessa representação, vocês têm aqui nesse lugar a formulação do problema. É a segunda coisa que a gente faz. Claro, a gente estabeleceu o problema, a primeira coisa que a gente faz é uma revisão de literatura, a fim de localizar a nós mesmos nesse mundo, problema que a gente decidiu investigar. Aí, depois desse processo de revisão de literatura, a gente reformula o problema dando a ele maior especificidade. O que esse algoritmo então sugere sobre a natureza do problema é que é particularmente importante. Como é que a gente vai formular o que é um problema de pesquisa? Eu sugiro a vocês o seguinte: trata-se de uma formulação que indica uma lacuna de conhecimento quanto a um tema específico ou relação entre variáveis. É claro que os problemas podem ser formulados de outra maneira que não tenha sido prevista por essa maneira de dizer o que é um problema de pesquisa. Você pode, por exemplo, explorar um tema, um fenômeno, e isso não está dentro do que eu acabei de formular. Essa fórmula que eu apresentei, ela é geral, vai servir para a maior parte dos casos, dos problemas que interessam à ciência. E ela formulada, ela formula a ideia de problema como uma lacuna no conhecimento que precisa ser preenchida. Tá? Então vamos lá. Quais são as características de um problema de pesquisa? Em primeiro lugar, tem que ser uma fórmula explícita sobre essa lacuna de conhecimento que eu acabei de mencionar. Essa fórmula ela tem que ter conteúdo claro e tem que ser compreensível, obviamente. O escopo tem que ser específico e bem delimitado. E o conteúdo da formulação do problema tem que ser operacionalizável, tem que ser possível de ser concretizado, de se transformar em algo empírico. O problema tem que ser solucionável, de outro modo não dará lugar a uma pesquisa científica. Então, o problema de pesquisa é bom que ele seja formulado como uma pergunta. E os critérios para boa formulação, para boa elaboração de uma pergunta, são esses. Ele delimita adequadamente o problema. E aí o que significa delimitar? Essa é a palavra-chave. Ele, por exemplo, menciona as variáveis que serão investigadas ou ele relaciona as variáveis de uma maneira clara, de maneira que eu possa investigar essa relação indicada pela minha pergunta, pelo meu problema de pesquisa. Será que ele usa termos ambíguos? Porque isso seria um defeito, tem que ser sem ambiguidade. E devem ser formulados em sentenças simples. Para a gente entender o que são sentenças simples, basta pensar que o contrário das sentenças simples são sentenças complexas e compostas, ou seja, isso e aquilo outro, não, vamos tentar manter a simplicidade. Tá? Então, dito isso sobre o problema, a gente precisa também pensar sobre a hipótese. Essas duas coisas estão relacionadas. Quando eu penso o problema em termos de uma pergunta, a hipótese, segundo a natureza que eu proponho para ela, nesse algoritmo que a gente está vendo de novo, aqui a hipótese seria a terceira coisa, né? Então, a hipótese ela pode ser formulada da seguinte maneira, veja, de maneira semelhante ao modo como nós formulamos o que é o problema. A formulação da hipótese seria alguma coisa assim. Uma formulação que indica uma solução suposta para o problema que foi pensado. Uma solução provável e provisória para esse problema. Okay? Então, o mesmo que eu falei com relação aos problemas de pesquisa se aplica também ao que eu acabei de falar sobre as hipóteses. As hipóteses elas podem ser formuladas de uma outra maneira, que não se encaixa com a definição que eu acabei de dar. Por exemplo, existem algumas pesquisas cuja hipótese consiste em classificar coisas. Isso não se encaixaria muito bem nos termos em que eu estou falando aqui. Mas a maior parte das hipóteses que interessam à ciência, ela vai ser formulada nos termos de uma conjectura especificamente que relaciona variáveis em um estudo.
É claro que uma hipótese de classificação de coisas, ela também vai ser uma conjectura sobre essa classificação. Muito bem, do mesmo modo que nós falamos sobre as características de um problema de pesquisa, a formulação de um problema de pesquisa, podemos falar em características de uma hipótese. E essas características são semelhantes às características do problema bem elaborado. Então, uma boa hipótese, ela se fundamenta em conhecimento já bem estabelecido. A gente não ignora o que já foi feito. Aliás, essa é uma das razões da importância de uma boa revisão de literatura. Ela nos dará esse lastro. É claro que a hipótese tem que ter conteúdo empírico, porque é isso que nos dará a condição de testar a hipótese, de investigá-la no mundo real. Por essa razão, ela também não pode ser trivial, algo óbvio, algo que, se for óbvio, nem merece investigação. Ela deve ser falseável, o que significa que não pode ser uma hipótese que, não importa o teste que eu faça, ela se confirmará de todo modo. É preciso criar um teste real para as minhas ideias e a formulação da hipótese deve permitir isso. E a hipótese também deve ser simples em sua formulação. Lembrando que simples aqui significa o contrário de composto. Tá? Ou seja, a hipótese ela deve apresentar uma ideia e não várias, porque a gente vai investigar uma de cada vez. As hipóteses, elas desempenham certas funções dentro de um trabalho de pesquisa. Assim como os problemas de pesquisa, elas vão orientar os nossos esforços de pesquisa. A hipótese vai me guiar, vai guiar a aplicação dos recursos que eu tenho à minha disposição para realizar a pesquisa. Ela vai me dizer para onde eu vou e de que maneira eu vou. Por isso, a hipótese ela também deve interpretar ou ser uma proposta de interpretação para a realidade em questão. Ela deve oferecer uma explicação provisória, essa que será testada. Por essa razão, uma hipótese de pesquisa, ela vai traduzir, ela será boa se conseguir traduzir uma teoria de que eu estou partindo, em fórmulas concretas que possam servir para a investigação da relação entre essa teoria e o mundo. Então, vejam só, a hipótese ela vai transformar a pesquisa do mundo, ela vai aproximar, o mundo da pesquisa do mundo dos fatos, o mundo da abstração do mundo dos fatos. E é claro, não esqueçamos, não se trata aqui de ingenuidade. O mundo dos fatos ele não existe independente da do modo como nós olhamos para ele. A gente sempre deve lembrar disso e as hipóteses devem ser concebidas nesses termos também. Olha só, as hipóteses elas são de vários tipos e elas variam, por exemplo, quanto à extensão do seu alcance. Existem hipóteses mais abrangentes no que diz respeito ao escopo de fenômenos ou dados que elas pretendem interpretar ou explicar. Existem hipóteses, então, que são mais abrangentes, outras que são menos abrangentes. As hipóteses também podem variar quanto ao tipo de relação entre variáveis que ela pretende estabelecer. Existem hipóteses que dizem que uma coisa causa outra, por exemplo. Mas existem hipóteses segundo as quais a gente vai investigar apenas correlações, sem apontar relações de causa e efeito, associação entre fenômenos. Esse é um outro tipo de hipótese. E é claro que as hipóteses também são diferentes, as hipóteses variam quanto ao grau de precisão que elas pretendem sugerir. Existem hipóteses que apresentam relações entre variáveis de maneira muito mais precisa, e existem hipóteses que apresentam essas relações de maneira menos precisa. A gente precisa ser capaz de discernir o tipo de hipótese que a gente vai apresentar, que a gente vai investigar para que isso oriente de fato e eficientemente o emprego de todos os recursos de pesquisa, para que isso oriente as práticas do pesquisador na produção de conhecimento. Gente, é isso. Eu espero que tenham entendido aqui o que nós falamos sobre problema de pesquisa e hipótese, como as duas coisas estão relacionadas. Espero que tenham gostado da aula e se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Valeu, gente! Até mais!